Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal O Milagre Sou Eu. E hoje com um vídeo novinho que vai falar diretamente ao seu coração. Antes de iniciarmos a palavra de Deus, eu quero te lembrar, você que ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha, deixa um recadinho aí que é muito importante e também vai no iCard, vai lá conhecer todos os nossos vídeos, sempre tem um tema que vai combinar, vai dar certinho para o momento que você está vivendo e sempre uma palavra com muita unção de Deus. Hoje eu quero falar sobre a unção de Davi. Muitas vezes nós recebemos uma promessa de Deus, recebemos uma profecia, uma unção e nós queremos fechar os nossos olhos e abrir com a vida totalmente diferente. Você é assim ou é só eu? Porque, meu Deus, quando o Senhor fala alguma coisa comigo, eu já fico assim, é agora, é agora, é agora. E com Davi, não sei como é que ele reagiu no momento, mas a atitude, o comportamento dele nos ensina muitas coisas. Todo mundo conhece a história, né? O profeta Samuel foi lá ungir um dos filhos de Jessé, vem os grandão, os fortão, todos são rejeitados e traz Davi que estava no campo cuidando das ovelhas. Então, nós já começamos aí a nossa análise desse perfil, um pastor de ovelhas. Para ser um pastor de ovelhas, você tem que ter muita mansidão, você tem que ter muita paciência, você tem que saber conversar com Deus para que os momentos passem logo, porque eram dias no campo. E as características de Davi já nos dá um significado, um pouquinho assim de o motivo dele ter sido escolhido por Deus, porque para ser pastor de ovelhas não era qualquer um, não era só querer, só precisar, tinha que ter um dom. E assim que Davi recebe a unção de rei de Israel, gente, vocês conseguem entender a nobreza dessa unção, o poder que tinha essa unção? Era para ser o rei de Israel. Nessa época, Israel já era uma potência. Mas o que acontece com ele? Terminou a unção, terminou a janta, volta para o campo, volta a ser pastor de ovelhas. Ele não sai daquele momento sendo rei de Israel oficialmente. Ele sai daquele momento com a unção de rei, mas a realidade dele ainda era de pastor. Ele volta para o campo, ele volta para as ovelhas, ele volta para a vida solitária, porque a história nos mostra que o pai, mas a mãe nem lembrava direito que ele existia, a ponto do profeta ter que perguntar: acabaram-se os filhos? E aí eles lembraram de Davi. Então ele volta para aquela vida solitária, de comer comida fria, de ter que conversar, né, com o mato, com os bichos, enfim. Ele volta para tudo que ele era antes. Continua do mesmo jeito. Eu quero dar uma pausa aqui para perguntar para você: quantas vezes você chegou em um culto fervoroso, em uma cruzada, uma campanha, um congresso, uma oração bem abençoada, recebeu uma profecia, recebeu uma promessa de Deus, e quando você volta para a vida real, quando você volta para sua casa, você encontra o mesmo cônjuge complicado, os mesmos filhos que não estão em uma fase muito legal, as mesmas dívidas, as mesmas dificuldades, a mesma doença? Quantas vezes nós participamos de momentos maravilhosos na presença do Senhor e quando voltamos para casa, tudo nos espera novamente? A diferença não está no que você vai encontrar, a diferença está em quem você se tornou depois da unção. Porque Deus não precisa modificar o lugar e nem a situação, Ele precisa nos moldar. Essa unção que é derramada sobre a nossa vida, através das promessas de Deus, precisa fazer uma transformação em nós, no nosso caráter, na nossa natureza, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Porque se nós mudarmos, se nós formos transformados através da unção de Deus, o ambiente é só um detalhe.
Davi volta para o mesmo mundo, mas ele chega com uma unção diferente. Ele agora compõe salmos no campo. Ele não só cuida de ovelhas, mas agora ele se torna matador de leão, matador de urso. Agora ele se torna poeta, ele se torna músico, cantor, porque ele não é mais aquele Davi. Agora ele é o Davi consagrado a rei de Israel. Quantas consagrações você já recebeu? Quantas promessas você recebeu? E você talvez tenha esquecido, olhando somente para as dificuldades, olhando para os problemas, olhando para o impossível. Deixa eu te lembrar de algo muito importante. O que é dessa terra vai ficar nesta terra. Agora, o que Deus fizer na sua vida é o que vai ajudar você a entrar no céu. Não esqueça daquilo que é de Deus. Não esqueça daquilo que Deus te entregou. Se Ele prometeu salvar a tua casa, Ele vai salvar. Pode parecer tudo destruído, pode parecer que é o fim. As pessoas podem olhar para a sua situação, para a sua vida e dizer: coitada, coitado, não tem mais jeito, essa pessoa não vai aguentar muito tempo. Mas a unção de Deus na tua vida, ela diz: continue, continue, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Irmãos, eu quero até deixar um relato, assim, uma história muito interessante de um pessoal que eu conheci em outro estado. Estava de viagem com o meu esposo e nós participamos de um culto muito bom, onde eu preguei sobre transformação, libertação, sobre nunca desistir das promessas. Depois do culto, uma senhorinha pediu que me chamasse e assim que eu cheguei até ela falou que aquela palavra, ela tinha vivido ela muitos anos atrás. E ela contou que tinha um filho muito problemático. Era aquele menino que quebrava a vidraça das igrejas, aquele menino que acabava com o colégio onde ele estudava, já havia sido expulso de vários colégios, que dava muito trabalho, que brigava na rua, que maltratava as pessoas, e todo mundo chegava para ela e dizia: isso aí não vai dar nada, vai virar um traficante, vai virar um bandido. Se a senhora está sofrendo agora, a senhora não sabe o que a senhora vai sofrer no futuro. E ela me declarou que todas as vezes que as pessoas falavam isso para ela, ela repreendia em nome de Jesus e dizia: o meu filho vai ser uma bênção, o meu filho ainda vai ajudar muito nessa cidade, o meu filho, quando amadurecer mais, ele vai ajudar muitas pessoas. Esperam para vocês verem quem o meu filho vai se tornar. E de acordo com a descrição dela, ela falava essas palavras sem ter noção do que ainda ia acontecer com o filho dela. Ela só não aceitava que o futuro do filho ia ser ruim, ia ser de morte. E todos os dias ela recebia uma reclamação. Enfim, ela chamou o filho dela e quando ela chamou o filho dela para me apresentar, veio um homem muito simpático com a esposa, com 2 filhos, e ela falou: está aqui o meu filho, pastora, o prefeito dessa cidade. E ele foi prefeito por 2 mandatos, foi considerado o melhor prefeito daquela cidade, fez muitas coisas boas. O amor dele era reformar escolas, era reformar igrejas, era montar escolinhas profissionalizante. Ele fez assim, tudo que ele fez de ruim, ele fez coisas boas multiplicadas. E depois de algum tempo eu ainda soube que ele se tornou deputado federal representando aquele estado. Por que isso aconteceu? Enquanto uma cidade inteira, um grupo de pessoas enorme falava: vai virar bandido, não vai prestar, vai morrer cedo, aquela mãe dizia: vai ser uma bênção, vai ser uma bênção, vai ajudar essa cidade, vai ser uma boa pessoa. E isso se cumpriu. Então o que eu quero dizer para você com essa história? Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa quanto tempo vai levar para você alcançar a resposta ou o milagre do Senhor, o importante é como você está vivendo hoje. Se você recebeu uma promessa, se você recebeu uma unção, se Deus falou que vai abençoar, Ele vai. Mas o problema está como nós escolhemos viver hoje. Nós vamos viver de acordo com as circunstâncias humanas ou nós vamos viver olhando para Jesus e lembrando todos os dias que nós somos especiais, a nossa geração é uma geração eleita, a nossa casa é guiada e abençoada pelo Senhor.
Não fique reclamando porque Deus te prometeu algo e nunca cumpriu. Talvez essa promessa nunca tenha se cumprido, porque você nunca se colocou no lugar certo onde Deus deseja. Eu falo por experiência própria. Quantas bênçãos eu não recebi? Quantas vezes eu questionei Deus por que eu não recebia? E hoje, com a maturidade que eu tenho, eu compreendo que eu não recebia porque eu não estava onde Deus queria, fazendo o que Ele queria. Então não espera as coisas boas acontecerem para você ser mudado. Não espera os seus desejos ser realizados para você ser liberto e transformado. Entenda o processo. Primeiro é a mudança, primeiro é a libertação, é a transformação, para depois desfrutarmos do cumprimento das promessas do Senhor. Todos nós conhecemos a história de Davi, o quanto ele foi um guerreiro, o quanto ele foi um rei de extrema excelência. Mas antes de tudo isso aconteceu, ele teve humildade para esperar o momento certo de Deus, para viver todas as experiências necessárias, para que no tempo certo ele pudesse viver aquilo que Deus prometeu e aquilo que ele foi ungido para ter. Não esqueça, estar no lugar certo, fazendo o que é certo, esperando a hora certa, é muito importante e Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. E eu sempre digo, Ele não só responde às nossas orações, mas Ele sempre nos surpreende.